Glória a Deus. Salve os amados irmãos com a paz do Senhor. Amém, igreja? Glória a Deus pela vida de cada um de vocês que está aqui nessa igreja. Cada um que tem se proposto a buscar o Senhor. Louvo a Deus. Estou muito feliz de ver vocês aqui, de estar aqui, na casa do Senhor. O salmista fala no Salmo 122 que nós temos que nos alegrar, quando nos dizem para ir à casa do Senhor. Então, cumprimente a pessoa que está do seu lado. Diga, minha irmã, meu irmão, estou feliz de estar aqui na casa do Senhor com você. Que Deus te abençoe. Amém. E nesse mesmo espírito, você pode sentar. E eu gostaria de saber quantos aqui nessa noite estão nos visitando. Tem alguém aqui que está nos visitando nessa noite? Oh, glória! Tem aqui, lá atrás, ali. Sejam bem-vindos em nome de Jesus, viu? E voltem sempre. Que bom. Eu estou vendo aqui aquele casal ali que nós paramos há um mês passado, não foi? Vocês disseram que vinham e estão aqui. Oh, que bênção, né? Pastora Tereza, lembra dessa moça bonita? Eu até falei assim, eu digo, olha, essa moça é muito bonita. Que bom, que vocês estão aqui, viu? Estou feliz de vê-los aqui. Queridos, eu trouxe uma mensagem para vocês, o nosso apóstolo não pôde estar aqui conosco, mas eu tinha essa mensagem já aqui, uma mensagem de salvação, e eu quero compartilhar essa noite essa mensagem com você. Nós vamos aprender um pouquinho, eu sei que todos conhecem essa passagem de Zaqueu, mas esses dias eu estava estudando e Deus me mostrou algumas coisas que nós precisamos aprender com Zaqueu ou relembrar, Porque fala de salvação e eu acredito que para quem já está na presença do Senhor, para quem já aceitou a Jesus, às vezes a gente esquece o verdadeiro motivo pelo qual eu e você estamos aqui. Pela graça do Senhor, nós fomos salvos, não é mesmo? E você que ainda não conhece essa palavra de salvação, você precisa entender que só Jesus, só Ele é o caminho, a verdade e a vida, só Ele para nos salvar desse mundo mal no qual nós estamos vivendo. Então, abra comigo aqui a sua Bíblia, no Evangelho de Lucas, no capítulo 19. Lucas 19, versículo 1. Tem vários pontos aqui que eu quero tirar desse trecho, que fala de Zaqueu. Zaqueu publicano. Naquela época, na época de Jesus, Zaqueu era um judeu coletor de impostos, Ele era o encarregado para recolher os impostos das pessoas. E a gente vê que um coletor de impostos, naquela época, ele colhia os impostos para Roma, não era visto com bons olhos, porque muitas pessoas, havia uma desigualdade muito grande. E Zaqueu, ele tinha essa missão, então ele não era bem quisto, ele não era muito querido pelas pessoas, pelo fato dele tirar dinheiro das pessoas, coletar o imposto das pessoas e não ver que a maioria das pessoas eram pessoas que vinham de uma condição bem inferior. E aqui diz assim, Lucas 19:1. Entrando em Jericó, atravessava Jesus a cidade. Eis que um homem chamado Zaqueu, maioral dos publicanos e rico, procurava ver quem era Jesus, mas não podia por causa da multidão, por ser ele de pequena estatura. Então, correndo adiante, subiu a um sicômoro, a fim de vê-lo, porque por ali havia de passar.
Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar hoje em tua casa. Ele desceu a toda pressa e recebeu com alegria. Todos os que viram isto murmuravam, dizendo que ele se hospedara com um homem pecador. Entre mentes, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Versículo 9. Então Jesus lhes disse: Hoje houve salvação nesta casa, pois que também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem, Jesus, veio buscar e salvar o perdido. Feche os seus olhos, aí onde você está. Senhor, muito obrigada pela revelação da tua palavra, que é viva e eficaz, Senhor. Pai, eu te peço nessa hora que o Senhor tire tudo que não vem de ti. Toda distração, todo pensamento do mal, todo impedimento do diabo que caia por terra em nome de Jesus. Nós precisamos ver o Senhor todos os dias, em toda e qualquer situação de nossas vidas. Por isso, nessa noite, eu clamo a Ti, ó Pai, para que o Senhor venha abrir o nosso entendimento, para que o Senhor venha nos dar discernimento, sabedoria, para que nós possamos, meu Deus, sair daqui cada vez mais transformados pelo poder do Teu Espírito Santo, dispostos a Te buscar cada vez mais, dispostos a ter um coração quebrantado diante de tudo e olharmos para o Senhor. Muito obrigada, Senhor. Em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Amém, queridos? Nós podemos ver aqui que Zaqueu, como diz a palavra aqui, ele era maioral dos publicanos e o quê? Rico, né? Rico. Obrigada, Jesus, por essa chuva maravilhosa que cai, que é bênção. Eu creio que o Senhor está aqui e Ele quer te abençoar nessa noite. Não importa a tua situação, o que você está passando, Jesus está aqui nessa noite e Ele quer te abençoar. Amém? Em nome de Jesus. Então a gente pode ali visualizar, né? Tente imaginar essa cena. Havia uma multidão, Zaqueu, a Bíblia fala que ele era um homem de baixa estatura, ele era um homem baixinho, né? Mas ele tinha um desejo, e ele era um homem rico, né? Um homem rico. E a Bíblia fala que em meio àquela multidão ele queria ver Jesus e não conseguiu. De repente ele olhou ali para uma árvore, um sicômoro, uma árvore espinhosa, e ele foi lá e subiu nessa árvore para ver Jesus. E aí tinha uma multidão e Jesus estava passando, mas você vê que quando Deus realmente tem um plano, tem uma obra para fazer na sua vida, não importa onde você está, Ele sempre vai olhar para você. Sempre. E a Bíblia fala que ali o que aconteceu, de repente Jesus olha para cima e ele vê aquele homem naquela árvore e ele disse: desce depressa que hoje eu vou lá na tua casa. Queridos, isso é maravilhoso. Ele, apesar de ser um homem rico, eu acredito que materialmente nada lhe faltava. E às vezes a gente tem esse pensamento, tudo que eu preciso é ter dinheiro, se eu tivesse dinheiro tudo ia ser resolvido, a minha situação financeira ia resolver tudo, a minha casa ia estar farta, ia estar tudo bem, tudo numa boa. Mas às vezes a gente vê que tem o dinheiro, mas não tem o quê? Não tem a paz. Não tem a paz. E eu acredito que Zaqueu ele vivia nesse dilema. Vivia com esse vazio no coração, que dinheiro nenhum pode preencher. Porque sabemos que tudo que precisamos está em quem? Está em Jesus, não é mesmo? Jesus. Quando nós buscamos o reino de Deus em primeiro lugar e a sua justiça, a Bíblia fala lá em Mateus 6,33, que
todas as demais coisas serão acrescentadas. Ou seja, tudo que precisamos vai ser acrescentado na nossa vida. Nós ouvimos aqui o testemunho da pastora Elisângela, da pastora Teresa, do irmão João. Jesus, ele sabe daquilo que precisamos. Então, basta que nós realmente venhamos buscá-lo. E essa foi a situação desse homem aqui. Um homem que tinha poder, né, exercia um cargo de confiança ali perante os romanos. Ele tinha isso, ele tinha dinheiro, mas ele tinha plena convicção que lhe faltava algo mais. Lhe faltava algo mais. Por quê? Porque realmente nós não vamos conseguir vencer na força do nosso poder, e sim no poder de Deus. E ele entendia que algo faltava na sua vida. Por que ele entendia isso? Aqui no livro de Romanos, capítulo 3, versículo 23, é um versículo muito conhecido também, que fala a respeito da nossa condição. Romanos 3, 23, abra mais uma vez aí a sua Bíblia. Diz assim, vamos ler desde o 21. Mas agora sem lei se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Cristo Jesus para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção. Aqui nós podemos ver que realmente Jesus ele veio para todos. Ele veio para o povo judeu, ele veio para o romano, ele veio para todos, para todos. Então, aqui a justiça de Deus diz no versículo 28, mediante a quem? A fé em Jesus Cristo. Para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção. E aí ele vem assim, dizendo no versículo 23, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Ou seja, eu, você, cada um de nós, toda a humanidade de um modo geral, todos nós somos pecadores e precisamos da presença de Deus. A glória de Deus, ela simboliza a presença, quer dizer, a presença de Deus. Todos nós precisamos, e essa presença nós só vamos encontrá-la de fato e de verdade quando nós tivermos essa atitude que Zaqueu teve, de ir de encontro ao encontro, ou melhor dizendo, de Jesus. De Jesus. Nós ouvimos aqui, no domingo passado, o nosso apóstolo pregando sobre o primeiro e o segundo Adão. E todos nós, claro, queremos ser como o segundo Adão, que representa Jesus, não é? Então, sabemos que através que o pecado ele entrou através do primeiro Adão, sabemos que a humanidade ela foi condenada por causa do pecado que entrou através do primeiro Adão. Nós sabemos disso. E é por isso que às vezes a gente acha que o nosso problema é questão financeira. Quem não tem problema financeiro acha que é questão familiar, acha que é questão de filhos, acha que é questão de trabalho, acha uma série de coisas. Mas que eu e você venhamos entender que o nosso problema é que nós pecamos e precisamos realmente ter a presença de Deus. Fomos o quê? Todos pecaram e foram destituídos, E nós carecemos, nós somos necessitados da presença de Deus. E é por isso que o diabo ele fica tão furioso quando a gente procura a presença de Deus, porque ele não quer que a gente saia dessa condição de pecador. Essa palavra pecado, ela significa errar o alvo. Errar o alvo do que Deus tem para nós. A Bíblia fala lá em João 10:10 que o diabo ele veio para roubar, matar e destruir. Mas o Senhor Jesus ele veio para nos dar vida e vida com abundância.
Vida com abundância, ela quer dizer o quê? Uma vida em que você pode enfrentar a dificuldade que for, a luta que for, mas com certeza você tem um Deus que é por você, que luta por você, que ama você e que quer dar o melhor para você. Entendeu? Então, o que acontece é que desde o princípio, o diabo ele quer nos tirar da presença de Deus. Através de quê? Do pecado. E nós vemos aqui, através da pessoa de Zaqueu, que eu creio que a gente se identifica também com esse personagem da Bíblia, porque nós, sozinhos, volto a dizer, não vamos vencer. Nós pensamos que a gente tem problema com a família. Eu estou com essa dificuldade no meu casamento, eu estou com essa dificuldade com o meu marido, eu estou com essa dificuldade com a minha esposa, com o meu filho, no meu trabalho. A luta que você está enfrentando não é contra essas pessoas, porque a Bíblia fala lá em Efésios 6 que a nossa luta não é contra o homem, não é contra a carne, não é contra o sangue, não é contra as pessoas. A nossa luta é contra o diabo, é contra principados e potestades. Então, nós precisamos realmente da presença de Deus para vencer o pecado, para vencer as lutas, para vencer as dificuldades, para vencer as provações. Zaqueu sabia disso e ele não olhou para aquela multidão e nem para a dificuldade, porque quando nós estamos determinados a mudar de vida, ainda que não tenhamos forças, mas se há esse desejo no nosso coração, Deus, ele com certeza, ele conhece, sonda e vai nos ajudar. Você vê que Jesus poderia ter passado ali direto. Os olhos dele poderiam estar só aqui, no seu campo de visão aqui. Mas ele foi tocado a olhar para cima. Porque é assim. Quando Deus ele nos chama, quando Deus ele nos ama tanto que não importa, ele olha para onde, se você estiver ali clamando, se você quiser ele realmente, ele vai olhar para você. E diz que ele foi lá. Ele estava procurando ver quem era esse Jesus que todos estavam falando. Mas por causa da multidão e por ele ser de pequena estatura, ele não podia ver. E aí diz que quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, pois me convém, é necessário ficar hoje em tua casa. E ele desceu depressa. Deus, ele com certeza quer mudar nossas vidas, quer mudar a tua história, quer mudar a condição que você se encontra. Mas aqui diz que ele desceu depressa, ou seja, houve uma atitude da parte de Zaqueu. E assim é conosco, queridos. Deus só quer a nossa atitude de buscá-lo. Ele não pode, por si mesmo, você acordou desanimado, você acordou, vou ficar parado. Jesus, ele não pode agir. Mas se você disser para ele: Senhor, eu estou sem força, mas eu preciso da tua ajuda, me ajuda. Com certeza ele vai olhar para você e ele vai te ajudar. Ele vai ajudar. Então nós vemos aqui, eu quero que você anote o que aconteceu com Zaqueu. O que aconteceu? Então Zaqueu, a primeira coisa que a gente tirou daqui é que Zaqueu era um homem rico, cobrador de impostos, chefe dos publicanos, que vivia lá em Jericó. Que Zaqueu queria ver o quê? Jesus, mas ele não conseguia por causa da multidão. Ou seja, às vezes está tudo um caos. Está tudo um caos, multidão simboliza os problemas, as dificuldades. Ele não conseguia, mas havia um desejo. Havia ou não havia, igreja? Hein? Havia um desejo. E por haver isso, ele foi lá, ele foi buscar. Ele subiu em uma figueira brava, cheia de espinho, para ver Jesus.
E quando ele tomou essa atitude de ir ao encontro do Senhor Jesus, Jesus viu Zaqueu e chamou Zaqueu pelo nome, convidando-o para pousar em sua casa. Ele chamou ele pelo nome. Ou seja, Jesus, ele sabe bem quem eu e você somos. Ele sabe, ele nos conhece. A Bíblia diz que ele nos criou, lá no Salmo 139, que ele nos criou de uma forma assombrosamente maravilhosa. Ele nos formou. Então, eu quero que você saiba que Jesus, ele te conhece. Jesus, ele sabe o seu nome. Jesus, ele sabe os problemas que você está enfrentando, as lutas, as dificuldades, as adversidades, aquilo que você precisa vencer. Jesus, ele conhece você, ele sabe o teu nome. Amém? Eu posso ouvir um glória a Deus? Então Jesus viu Zaqueu e chamou ele pelo nome. Zaqueu desceu depressa e recebeu Jesus com alegria. Que você possa entender. A gente costuma dizer assim, olha, hoje já é domingo, né? Dia 30, penúltimo dia do mês. E a gente fica assim, nossa, já vamos chegar no mês de abril. Está indo tudo rápido, a semana passou rápido, o mês passou rápido, o ano está passando rápido. Ou seja, tudo muito depressa. E às vezes parece que a gente está meio parado, meio quieto. Mas Jesus tem pressa de mudar a nossa vida. Jesus tem pressa de mudar a nossa história. Às vezes o ritmo o qual eu e você estamos vivendo, estamos ali, é que não está descompensado, precisa realmente acelerar o processo. A gente precisa ter fome e sede de Deus, igreja. A gente precisa olhar em meio aos problemas e entender que há um Deus que tem pressa de se encontrar com você e que Ele quer estar na tua casa, Ele quer estar na tua vida, Ele quer estar na tua família. A pessoa que está falando aqui para você é uma pessoa que passa por lutas, por dificuldades, mas todos os dias, quando eu clamo ao Senhor, quando eu falo com meu Deus, Ele me sustenta, Ele me ajuda. Do contrário, eu não estaria aqui falando com você. Do contrário, eu não teria ânimo, eu não teria satisfação, eu não teria alegria de estar aqui. Então, entenda que tudo é Deus e Deus tem pressa de transformar a tua vida. Assim como Ele foi lá, entrou na casa de Zaqueu e quis transformar a vida daquele homem. Zaqueu, ele prometeu dar a metade dos seus bens aos pobres e restituir 4 vezes o que tivesse defraudado. Né? Ou seja, arrependimento. Porque às vezes queremos tanta mudança, queremos que Deus realize tantas coisas na nossa vida, mas nós não queremos mudar. Nós não queremos ceder. Nós queremos permanecer nos nossos delitos e pecados. Nós não queremos fazer o que a Bíblia nos manda. A Bíblia nos manda ser mulheres sábias que edificam suas casas. A Bíblia nos manda ser esposos que amam suas esposas como a parte mais frágil. A Bíblia nos manda sermos filhos obedientes aos pais. A Bíblia nos fala a respeito da confiança no Senhor, de entregarmos tudo para Ele, os nossos problemas, as nossas dificuldades, as nossas dores. E lá nós queremos resolver tudo do nosso jeito. A Bíblia nos fala que nós temos que nos alegrar em Deus e às vezes nós ficamos com uma cara feia o tempo todo. Dizendo assim, não precisa nem falar, mas a expressão, quando a gente olha para as pessoas, é de desânimo, é de raiva, é de querer agredir as pessoas, às vezes só um olhar já diz tudo, né? Não chegue perto de mim. Mas Deus, Ele nos ensina através da vida de Zaqueu, ou seja, Deus, Ele levou aquele homem a um arrependimento. Aquele homem era um homem rico, que tinha posses, mas quando ele se encontrou com Jesus, o arrependimento foi tão grande, ele parou de olhar só para si, só para ele, e ele passou a olhar as pessoas no coletivo. Ou seja, ele entendeu
que era necessário, que todo aquele dinheiro que ele tinha não valia nada se ele não tivesse realmente um coração disposto a ajudar o próximo, a abençoar, a restituir tudo aquilo que ele havia roubado das pessoas, ou seja, arrependimento de pecado, queridos. Fala a respeito de arrependimento, que é o que muitos de nós estamos precisando. O mundo hoje tem vivido de uma forma egoísta. É o que diz lá em 2 Timóteo capítulo 3, que nos últimos dias os homens seriam roubadores, avarentos, egoístas, adúlteros, imorais, mais amantes do mundo, mais amigos do mundo do que amigos de Deus. Tudo isso é bíblico, mas é bem atual, é ou não é, igreja? Hein? Bem atual. Então, quando nós olhamos aqui para a história de Zaqueu, um homem que, aos olhos humanos, não precisava de restituir ninguém, devolver nada para ninguém, mas ele entendeu que Jesus realmente falava de um arrependimento, que ele precisava abrir mão daquilo que não tinha trazido satisfação a ele. Porque às vezes nós achamos que se fizermos a nossa vontade própria, a gente vai estar ali satisfeito, vai dar tudo certo, a vida vai ser uma bênção perfeita. Não vai ser, queridos. Porque só quem pode nos dar essa paz que tanto nós precisamos é só Jesus. Lá em Efésios 4:7 fala, a paz que excede o todo entendimento, que só Jesus pode nos dar. Só Ele. É só Ele. Igual aquele hino que fala, né? Por Ele que eu estou gastando, perdendo a minha vida, né? Deixando tudo por amor e com alegria, dono dos meus dias, porque é só Jesus. Se Ele não for o dono dos meus dias, eu não era nem para estar viva. Eu não era nem para estar aqui. Porque só Ele que pode nos dar essa paz que tanto necessitamos. E Zaqueu encontrou o que ele queria. Encontrou em Jesus. Mas para ele ter encontrado a realização, a alegria, a satisfação, ele teve que renunciar. Renunciar ao pecado, à vida de pecado, que muitos de nós não queremos renunciar. E fica aqui uma reflexão para mim e para você. O que tem te afastado da presença de Deus? O que tem te impedido? A gente faz uma reflexão a respeito da nossa trajetória de vida e a gente vê o que nós passamos, o que nós enfrentamos e aonde nós estamos hoje. Até você que está aqui nos visitando, eu sei que você deve ter enfrentado muitas lutas. Para você estar com a sua família, para você estar com a sua esposa, você deve ter enfrentado e ainda enfrenta muitas adversidades. Talvez você tenha sido traído, talvez você tenha passado por uma decepção, as pessoas que eram para te amar, as pessoas que eram para ser aquelas pessoas que você confiou para te ajudar, as pessoas não te ajudaram. Saiba, queridos, que tudo está no controle de Deus. E que se você buscar Ele de todo o seu coração, se você entregar tudo para Ele, com certeza Ele vai te salvar. Ele vai te ajudar. Ele vai te ouvir. E você vai encontrar o que você precisa. A verdadeira paz, a paz que excede todo entendimento, que só Jesus ele pode nos dar. O que Jesus ele quer nos ensinar através da história de Zaqueu? Hein? Que Deus olha para o coração. Deus olha para o coração, para o meu e para o teu coração. Ele não olha para a tua reputação, para quem você era no passado. Porque às vezes nós vivemos acusados, né? Ah, mas eu não consigo vencer isso porque eu era isso, eu tinha aquilo, eu fiz isso, eu fiz aquilo outro. Não. Jesus, ele te chama. Ele tem te chamado e ele está aqui, ele continua chamando pessoas nos dias de hoje.
Ele chama a mim e a você, né? Ele está olhando aí o teu coração, Ele está vendo o que você está passando, o que você está enfrentando. E diz que aquelas pessoas ficavam, né, ali acusando. Ele se levantou, foi depressa, e aquelas pessoas, elas ficavam ali dizendo, né? Ah, quem é que ele está hospedando ali? Um pecador. Quem é que ele está indo para a casa de quem? De uma pessoa que é um pecador. Como eu li para vocês aqui, Romanos 3:23, todos nós pecamos. Nós merecíamos o inferno. Sabe? Deus, ele deu o filho dele. Ele deu o que de melhor ele tinha, porque ele não deu qualquer filho, ele deu o único filho que ele tinha, para que eu e você estivéssemos aqui hoje. E muitas das vezes nós não valorizamos esse tesouro tão precioso que Deus deu, que foi o único filho dele. Nós queremos mais é fazer justiça própria, agir de acordo com a nossa própria vontade, nos achamos injustiçados, nos achamos pessoas que foram injustiçadas, magoadas, feridas, rejeitadas, diversos tipos de feridas, sabe? Uma alma doentia, uma alma que está ali sofredora, nos achamos assim. Mas Jesus, ele está aqui nessa noite, queridos. Entenda isso. E ele quer te curar. E ele quer te ajudar. E ele quer transformar a tua vida e a vida da tua família. Em nome de Jesus, ele quer fazer isso. Só depende de você. Não importa, talvez você pense assim, às vezes a vergonha, o orgulho, mas se eu reconhecer que eu estou errado, se eu reconhecer que eu falhei, né? O que as pessoas vão pensar de mim? Que eu sou um fraco, que eu sou um derrotado? Não. Nós precisamos cada dia mais nos arrependermos mesmo, nos colocarmos nessa condição de querermos a cada dia o Senhor na nossa vida, de querermos Jesus, de querermos buscar Jesus mais que depressa, porque os dias têm sido abreviados. Nós estamos vivendo esses dias. O propósito de Jesus, ele é estender a salvação a todos, sem exceção, sem exceção. Ele quer alcançar todas as pessoas. Jesus disse no versículo 9, então Jesus disse, hoje houve salvação nesta casa, pois que também este é filho de Abraão. A Bíblia fala que nós somos descendência de Abraão, pois lá em Gênesis 12, Deus ele deu essa promessa quando ele chamou Abraão, que ele daria, que Abraão seria pai de uma numerosa nação. E nós somos descendência de Abraão. Então, assim como com Zaqueu, Jesus entrou e trouxe a salvação para aquela vida, para aquela família. Assim, Deus, nesses dias de hoje, ainda quer fazer nas nossas vidas, queridos. Ainda quer fazer, ainda há salvação. Eu quero dizer para você nessa noite que ainda há esperança em Deus. Que ainda que o mundo, as pessoas falem, não tem mais jeito. Nós ouvimos aqui o testemunho da pastora Elisângela. A gente ouve ali todo mundo falar crise financeira, não tem dinheiro, o café está caro, está tudo caro. Mas eu quero dizer para você que em Jesus há esperança, em Jesus há salvação. Deus, ele se alegra por um pecador que se arrepende, por uma pessoa que decide realmente voltar para o caminho dele, decide se arrepender e decide estar na presença dele. Há salvação para mim e para a tua vida, queridos. Em nome de Jesus, o nosso Deus reina. Nós servimos a um Deus vivo, um Deus todo-poderoso, que nos ama e tudo faz a nosso favor. Em nome de Jesus, creia nisso. Você é um privilegiado, você sabia? Você é uma privilegiada. Diga isso para a pessoa que está do seu lado. Você tem o privilégio de estar ouvindo a palavra de Deus, enquanto muitas pessoas aí fora, nesse exato momento, estão tentando um suicídio,
estão brigando no seu lar, tentando se separar do seu marido, da sua esposa. Enquanto nesse exato momento, Satanás está agindo para ceifar vidas. Você está na presença de Deus. Você está na casa de Deus, por isso há salvação para você. Acredite nisso. Não se conforme em achar que o problema, que a luta, que a dificuldade, que a provação, que a enfermidade, que a crise, que tudo isso é normal e que você está fadado a viver esse inferno aqui na terra. Não. Há salvação para mim e para você. A salvação está em Jesus. Jesus quer habitar na tua casa. Jesus quer entrar na tua vida. Jesus quer mudar a tua família, quer mudar o teu esposo, a tua esposa, o teu filho. Quer entrar no teu trabalho também. Quer te trazer vida com abundância. Acredite nisso. Creia nisso pelo poder do nome de Jesus. Porque hoje as pessoas elas têm tudo é relativo, né? Nós temos ouvido falar aí fora. A verdade é relativa. É relativo. É normal. Sabe? Eu acho que é isso mesmo. Acho que eu tenho que viver assim, essa vida desgraçada. Eu tenho que viver assim, desse jeito, jogada. Esse filho só é trabalho, esse casamento só é problema. Tá. Vou viver assim, de qualquer jeito. Como diz lá aquela música mundana, né? Deixando a vida me levar. Não. Não é isso que Deus tem. O propósito de Jesus é estender a salvação a todos, sem exceção. O propósito, essa palavra propósito quer dizer desejo ardente. Há um desejo ardente. Jesus tem esse desejo de mudar a nossa vida, de mudar a nossa história. Mas às vezes parece que nós estamos blindados. Parece que há assim uma blindagem, um muro assim de concreto, que nós nos tornamos pessoas intransponíveis, pessoas que não querem ser alcançadas. Seja como Zaqueu. Deixa eu pegar o... Olhe para Zaqueu. Seja como ele. Enfrente essas barreiras que têm te impedido de sentir a presença de Deus, de obter o melhor de Deus na tua vida. Decida ir até Ele. Decida que Ele com certeza vai ouvir e vai ceder. Vai estar ali na tua casa, mudando aquela circunstância. Não aceite isso. É muita luta, queridos. É muita luta, eu sei. A vontade de desistir, às vezes, quer gritar, quer falar alto. Mas Jesus, Ele está acima de tudo isso. Jesus, nós servimos a um Deus vivo, nós servimos a um Deus todo-poderoso, que é conosco, que traz realmente. Eu falei isso aqui na Rede de Mulheres na quarta-feira. Às vezes eu falei a respeito de Marta e Maria, que Marta andava agitada de um lado para o outro, e a Maria escolheu a boa parte, que era estar aos pés do Senhor, na presença do Senhor. Jesus é a melhor parte. Jesus é a melhor parte. Tenha convicção disso, de que Ele é a melhor parte. Ele traz essa paz. Todos os homens e mulheres são dignos de misericórdia de Deus, porque às vezes nós vivemos sobre uma acusação. Às vezes o inimigo tenta colocar, como nós ouvimos aqui, o João, ele contou o testemunho dele, que às vezes ele tinha aquele desejo de voltar para Jesus, de ir para a igreja e tal. Aí ele ouvia da parte das pessoas que mais ele amava, que ele esperava assim, uma palavra de incentivo e dizia assim, não tem jeito para ti. Tu não vai vencer, tu já está acostumado nessa vida, tu não tem mais solução. E nós vimos aqui o João testemunhando a salvação para você. Quando nós estamos na presença de Deus, a Bíblia diz que não há
nenhuma mais condenação. Não há condenação alguma sobre a minha e sobre a tua vida quando nós decidimos ceder para Jesus, estarmos na presença dele. Então eu quero dizer para você, queridos, não desista do que Deus tem, porque quando nós tomamos a decisão de estarmos na presença de Deus, nós somos renovados. Há um renovo. Jesus, ele muda a nossa vida para sempre. Zaqueu, ele teve um encontro com Deus e ele foi renovado. Ele foi renovado, porque há isso para todos aqueles que buscam uma vida próxima com Deus. Quando a gente se decide, quando decidimos nos aproximarmos de Deus, com certeza. E eu quero finalizar aqui mostrando para vocês algumas lições que nós aprendemos aqui nessa passagem com Zaqueu. A primeira dela fala de arrependimento e transformação. Zaqueu, ele nos mostra que o arrependimento, ele pode levar ao quê? A transformação. A transformação. A Bíblia fala de um homem rico, mas ela vai terminando com um homem dizendo que quer pegar metade da riqueza dele e dar aos pobres. Ou seja, houve uma mudança de um homem que tinha ali muitas posses, não tinha a paz que tanto necessitava, mas que decidiu dar metade daquilo que ele possuía para outras pessoas que necessitavam também. Ou seja, um coração generoso, ou seja, uma transformação. Há uma transformação. Zaqueu, ele se arrependeu e por isso teve a sua vida transformada. E é assim, quando a gente está na presença de Deus, a gente não quer as conquistas só para nós. A gente não quer se dar bem sozinho, né? Porque quem quer isso é o mundo lá fora. O mundo nos ensina o quê? A sermos competitivos, que a gente tem que estar no mercado de trabalho e que o mercado de trabalho é algo competitivo. E aí o que acontece é que as pessoas elas não olham mais, não passam a olhar de forma justa. Elas querem a qualquer preço, a qualquer custo, conseguir alcançar os melhores lugares, né? Conquistar os melhores lugares, ainda que tenha que passar por cima das outras pessoas. É ou não é assim? Hein? Quando eu trabalhava, eu lembro que eu trabalhei muitos anos de uma loja, essa loja ela era de fora, e a gente tinha que trabalhar e tinha que estar convivendo com muitas pessoas conhecidas, o superintendente do shopping, gerente de banco, ia para vários lugares e tal. E a gente falava com muitas pessoas de posição, de posse. E depois a loja fechou, a gente ela não ficou mais ali nos 3 shoppings que tinha na época. E as mesmas pessoas que apertavam a mão, davam tapinha nas costas, essas pessoas passavam do nosso lado e faziam de conta que nem conheciam. E é assim, porque é assim, enquanto você tem alguma coisa para proporcionar para aquela pessoa, né, algo de valor para oferecer, aquela pessoa está ali. Muitas das vezes se passando por seu melhor amigo, sua melhor amiga, mas a partir do momento que você não tem mais nada a oferecer para aquela pessoa vai procurar outra pessoa que tenha algo para oferecer, e daí essa pessoa acaba, né, te deixando na mão. Isso é um pensamento do mundo, é uma cultura do mundo. E é assim, eu estou citando esse exemplo para você saber como o mundo se encontra hoje. As pessoas elas não têm mais esse prazer de ver a outra pessoa suprida, sendo ajudada. É aquele ditado que falam lá fora, né? Que eu sou eu e boi no lambe. Ou seja, eu sou mais eu que tenho, eu que sou, tudo somente na primeira pessoa. Mas quando nós estamos na presença de Deus, nós temos as nossas vidas transformadas, nós passamos a ter um coração generoso.
Nós fazemos aqui 2 vezes no ano o que nós chamamos de Congresso Jovem, né? Tem o Congresso Jovem, Jovem e Adolescente de fevereiro, que é no período do Carnaval, e tem o Congresso Jovem de julho, que é o Congresso Jovem de Adolescente de verão. E quando nós fazemos esse período desses 2 eventos, muitas, mas muitas pessoas se levantam para abençoar. Ou seja, pessoas que tiveram suas vidas transformadas e que também querem ajudar aqueles jovens, aqueles adolescentes que vão para lá. E aí começa com a gincana e todo mundo se mobiliza para trazer o leite condensado, o arroz, o feijão, a carne, o macarrão, a proteína, todos se levantam. Ou seja, quem entende que teve a sua vida transformada, quer abençoar, quer ajudar. Isso faz parte, arrependimento e transformação, porque às vezes nós dizemos que temos Jesus, às vezes nós dizemos que servimos a Deus, mas vivemos cheios de insegurança. Somos pessoas inseguras. Ah, não, se eu dizimar vai faltar, se eu der vai faltar. Se eu abençoar isso aqui, vai faltar. Eu não tenho nem para mim que dirá para o outro. Não. Entenda que Deus ele entra na nossa vida, ele traz esse arrependimento, ele traz essa transformação para nos dar uma nova visão, para nos dar uma nova história, para fazer algo extraordinário. Porque às vezes você vê, né, você começa o mês achando assim, meu Deus, será que vai dar? Será que eu vou conseguir honrar todos os compromissos? Será que eu vou conseguir pagar essa conta? Será que eu vou conseguir fazer o que eu me projetei, me programei? Quando você vê o mês terminou e você conseguiu, você deu conta. Você conseguiu. Por quê? Porque você entregou tudo para Deus. Você foi fiel. Você teve a sua vida transformada. Então, transformação, queridos, fala a respeito realmente de confiança. Transformação é eu transferir aquilo que eu achava que eu tinha o poder, que eu tinha o domínio, para colocar diante de Deus. Para falar que realmente eu não posso, mas com Deus eu vou conseguir. Outra conclusão, outra lição é que há uma busca ativa por Jesus. Nós devemos buscar Jesus ativamente em nossas vidas. E o que isso quer dizer? Eu já vim para o culto, eu já participei aqui desse culto, já vim aqui, já fiz a minha obrigação e acabou. É isso? Não. É a nossa vida na presença de Deus diariamente, 24 horas por dia. É uma busca ativa por Jesus. Nós devemos buscar Jesus ativamente em nossas vidas. Outra lição é que houve um impacto positivo naquela comunidade. O que ele falou? Que ele decidia dar metade dos seus bens para aquelas pessoas, para as pessoas daquela comunidade. Não foi? Houve uma mudança, houve um arrependimento, ou seja, houve uma busca. Nós devemos buscar Jesus ativamente em nossas vidas e nós devemos exercer um impacto positivo na comunidade. O que você tem feito para ajudar as pessoas? O que você tem feito para ajudar a pessoa a mudar? Você tem falado de Jesus? Você tem, com o seu testemunho, sido um referencial para que outras pessoas realmente queiram Jesus? Você tem agido de forma que a vida das pessoas elas sejam transformadas também? Ou seja, aquilo que você recebeu de Deus, você tem se preocupado em passar para as outras pessoas? Ou você tem guardado aquilo só para si? Ou você não tem colocado em prática aquilo que você tem aprendido na sua palavra? Você tem sido esse impacto positivo? Nossas ações de justiça e generosidade podem influenciar positivamente nossa comunidade.
pode influenciar. Sabe, queridos, todo dia há pessoas que vão lá na minha casa. Todo dia. Todo dia tem gente para comer, todo dia tem gente para estar lá. Todo dia. Até dia de domingo. Hoje eu disse, meio-dia eu quero colocar comida na mesa, que eu quero descansar cedo, que eu quero ir para a igreja e tudo. E meio-dia estava tudo legal, a gente ajeitou tudo. E depois chegou o Neto, o Raimundinho, já chegaram 1h pouco da tarde, já estava tudo. Eu digo, bora sentar aqui. Aqui, pode se servir. Tem isso, tem aquilo, fui tirando, está aqui o suco, fica à vontade, se sirvam aí. A gente precisa causar um impacto na vida das outras pessoas. Porque quando não há transformação, né, o que a gente fala? Já acabei, já fiz tudo cedo, ainda vai chegar esses dois aí para comer 1h dessa, ainda vai ter que tirar tudo de novo. Não. Porque eu sei que nem era para eu estar aqui. Né? Se não fosse Jesus. E essa é a nossa vida. Nós fomos chamados realmente para sermos pessoas que vão causar, sabe, diferença. Às vezes é necessário você passar por determinadas situações para você entender. Esse aqui é o lugar que eu quero você. Foi com essa finalidade que eu te chamei. Você tem um chamado. Você tem um ministério. Você foi chamada para causar impacto. Você foi chamado para mudar a vida de alguém. Você foi chamado para revolucionar a história, a vida das pessoas. Hoje eu olho para essa igreja. Já tem bastante gente. Mas tem muitos lugares que ainda precisam ser ocupados. Tem ou não tem? Tem. E eu tenho certeza que Jesus está aqui, Ele está falando conosco. Porque nós fomos chamados com esse propósito de impactar a vida de alguém. Deus tem, sim, uma ou mais pessoas para que você possa impactar. E às vezes nós estamos, parece, ovelhas presas no curral, dando, sabe, cabeçada ali. Dando cabeçada com o marido, dando cabeçada com a esposa, dando cabeçada com o filho, dando cabeçada com o patrão. Porque precisamos realmente, sabe, estar nos pastos, estar nos campos, estarmos buscando, sabe, causar impacto na vida das pessoas. Estarmos ali fazendo história, fazendo a diferença. Não se acomode, não se conforme. Talvez você pense assim, mas eu já estou há tantos anos orando por aquela pessoa, apóstolo, e aquela pessoa não cede, aquela pessoa não vem. Ela vem. Não desista, persista, persevere. Outra conclusão que nós aprendemos com Zaqueu é a fé em ação. Colocar nossa fé em prática é essencial para uma vida cristã autêntica. O que fala lá em Hebreus? Que o justo ele vive por fé, né? É necessário que a gente venha a crer que Deus existe e que Ele se torna galardoador, presenteador daqueles que o buscam. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Então, o justo, nós fomos chamados para realmente viver por fé. Fé é isso, é crer sem duvidar. Deus pode mudar a minha história. Deus pode mudar essa situação. E quando eu estou assim, meio desanimada, meio triste, meio cabisbaixa, achando que eu vou para a presença de Deus e peço para Deus me mostrar. E Deus me mostra quem eu era lá atrás, da onde eu vim, as coisas que eu pedia, as orações que Deus respondeu, o quanto eu fui abençoada.
e o quanto eu preciso melhorar. E é assim. Nós temos que exercitar nossa fé. Está difícil? Coloque na presença de Deus. Declare. Deus, tu pode mudar essa situação. Tu pode mudar essa história. Tu pode mudar essa condição. Tu pode mudar. Comece a visualizar. Comece a ver. Não, tudo isso é passageiro. Porque o meu Deus, Ele prometeu que eu vou alcançar, que eu vou conseguir, que eu vou vencer. Que o melhor dessa terra é para mim. Comece a botar a fé em prática. Essa palavra aqui, ela é cheia de promessas. Jesus, ele não ia mentir, Deus não mentiu. E se ele prometeu, ele vai te dar. Mas você precisa realmente colocar a sua fé em ação. Você precisa colocar em prática. Não, eu creio. A minha família é do Senhor, o meu filho é do Senhor, eu e minha casa serviremos ao Senhor. O melhor dessa terra eu vou colher, mas eu preciso plantar. Mas eu preciso semear. Eu preciso realmente ter essa disposição. Perdão e redenção. A história de Zaqueu nos lembra que sempre podemos encontrar perdão e redenção através de Jesus. Só Jesus. Jesus, ele não olha para o que você fez, ele não olha para o teu pecado, mas ele quer alcançar você. Ele quer alcançar você. Tem uma frase que eu até anotei aqui, que é do John Piper, que ele fala assim: o fato de Jesus comer com pecadores não significa cumplicidade de Deus com o pecado, e sim a busca de Deus pelos pecadores. E se você parar aqui para ler todas essas passagens aqui, ele fala da mulher samaritana, que era necessário ele passar por Samaria, mas a gente vai olhar, vai ver o mapa, diz que não tem nada a ver, que para onde Jesus estava indo, o caminho que ele estava percorrendo, ele não precisava desviar para ir para aquele lugar. Mas a Bíblia fala lá em João 4 que era necessário ele passar, porque ali ele sabia que ele ia ter encontro com uma mulher pecadora, uma mulher que já tinha tido 5 maridos, e que nem o que ela estava agora era dela. Porque assim, talvez você pense que aquilo que Deus te prometeu está demorando, não vai acontecer. Coloca a tua fé em ação, vai acontecer. No tempo de Deus vai acontecer. No tempo de Deus, da forma de Deus, vai acontecer. Vai acontecer, queridos. Talvez você pense que você não é mais digno da presença de Deus. Eu quero dizer para você que Jesus, ele olha para o teu coração. Ele só quer que realmente você coloque a tua confiança nele. Decida depender dele. Decida viver uma vida com ele. E ele vai mudar, sim. Ele vai mudar. Eu creio nisso, sabe? Eu creio, sim. Cada vez mais, nesses dias que nós estamos vivendo, nós precisamos nos aproximar mais de Deus. Nós precisamos, em meio a essa loucura, a esse caos que nós estamos vivendo lá fora, de inseguranças, de incertezas lá fora, nós precisamos cada vez mais nos aproximarmos de Deus e termos a certeza que Ele existe. E que Ele há, sim, de mudar cada dia mais a nossa vida, a nossa história, a nossa família. Amém? Você crê nisso? Então fique de pé em nome de Jesus. Convido você a ficar de pé. Deus é maravilhoso.
Deus é bom. Senhor, eu quero te louvar nesse dia. Quero te agradecer por cada um que está aqui, que decidiu realmente ser como Zaqueu. Ir ao teu encontro, Senhor. Buscar a tua presença. Amém? Em nome de Jesus. Então, esse momento, eu quero que você busque a presença de Deus. Eu quero que você não olhe, talvez você esteja aqui, mas está preocupado com o dia de amanhã, preocupado com o que você tem, os compromissos que você tem, está preocupado com a tua família, preocupado, está passando por alguma situação em que aos teus olhos, você acha que é impossível. Eu quero que você nessa noite, eu quero te fazer um convite nessa noite. Assim como Zaqueu foi convidado por Jesus para estar na casa dele ali, para entrar na vida dele, eu quero te convidar para entrar na presença de Deus, na presença do Santo dos Santos, para entregar a Ele tudo, para entregar a tua vida para Ele. Você que está nos visitando e que reconhece que precisa do Senhor, venha até aqui, eu quero orar por você. Você que está se achando sem forças, você que está enfrentando lutas, dificuldades, eu quero dizer para você que Jesus está aqui, Ele quer trazer salvação nessa noite para a tua vida, para a tua